Há coisas que não assustam por serem novas, assustam porque parecem antigas demais, como se o tempo apenas tivesse mudado o disfarce. Hoje eu quero te levar por um caminho que muitos preferem evitar. Uma estrada que liga o passado profético de João, na ilha de Patmos, à tecnologia que pulsa na palma da nossa mão. O que antes parecia apenas uma metáfora, talvez esteja se tornando código. E a pergunta que ecoa é simples e direta. E se a marca da besta já estiver entre nós, e a maioria nem percebeu? Vivemos em um mundo onde tudo se conecta. Satélites, câmeras, chips, senhas, identidades digitais. Você acorda e desbloqueia o celular com o rosto, paga o café com o relógio, entra no prédio com a digital. Tudo é rápido, tudo é prático, mas também tudo é controlado. O que antes era conveniência, hoje é dependência. E o que começa como dependência pode terminar em submissão. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, escreveu o livro mais enigmático e, ao mesmo tempo, mais revelador de toda a Bíblia, o Apocalipse. Em meio a visões de anjos, trombetas e catástrofes cósmicas, ele descreveu algo que parece ter atravessado o tempo e aterrissado no século XXI. Uma marca. Uma marca imposta sobre toda a humanidade. Uma marca que define quem pode comprar, vender, sobreviver. E quem resiste, morre. João escreveu que essa marca seria colocada na mão direita ou na testa, e que sem ela ninguém poderia negociar. Imagine isso há 2000 anos. Um pescador judeu, sem conhecimento de eletricidade, computadores ou redes globais, descrevendo um sistema onde o controle da economia e da vida seria total, centralizado em um único poder. E aqui começa o mistério. Como ele poderia ter visto, naquela época, algo que só agora se torna possível? Como ele pôde descrever, com tanta precisão, o que hoje conhecemos como identificação biométrica, chips de rastreamento e pagamentos por aproximação? A Bíblia diz que a marca é o selo da besta, o sinal de submissão ao sistema anticristão que governará o mundo nos últimos dias. E o que antes era um conceito distante, agora ganha forma em laboratórios, corporações e até em anúncios de tecnologia. Na Suécia, milhares de pessoas já implantaram microchips sob a pele. Pequenos como um grão de arroz, eles armazenam dados pessoais, abrem portas, fazem pagamentos, substituem cartões e senhas. O gesto simples de aproximar a mão de um leitor substitui o dinheiro. É apenas praticidade, dizem, mas a praticidade sempre foi o disfarce favorito do controle. Os cientistas chamam isso de RFID, identificação por radiofrequência. O mesmo sistema usado para rastrear produtos em armazéns e animais em fazendas, agora é promovido como o futuro da humanidade. Pense comigo, um dispositivo na pele, conectado à internet, validando compras, acessos, registros médicos e localização. Parece ficção científica, mas é realidade. E é exatamente o que João descreveu. Coincidência ou cumprimento literal da profecia. Apocalipse 13 fala sobre duas bestas, uma que surge do mar, simbolizando o poder político, e outra da terra, representando o poder religioso. Juntas, elas criam um sistema global de dominação. E no centro desse sistema está a marca, o sinal de lealdade ao anticristo. Mas João vai além. Ele fala de um número, 666. Um número que representa o homem elevado à sua própria arrogância. Enquanto o número 7 simboliza a perfeição divina, o 6 representa a imperfeição humana. 3 vezes repetido é a tentativa do homem de se tornar Deus, o ápice do orgulho, o símbolo do domínio humano sem o Criador. E não é isso o que vemos hoje. Um mundo que adora o próprio intelecto, que confia mais no algoritmo do que na fé, que substitui o nome de Deus por inteligência artificial. O homem criando sua própria torre de Babel digital. Mas quanto mais alta a torre, maior a queda.
O mais assustador é perceber como tudo está se encaixando, peça por peça, como se a humanidade estivesse sendo preparada, lentamente, silenciosamente, voluntariamente. A marca, segundo João, seria obrigatória. Mas antes de ser obrigatória, ela será desejada. Hoje, o argumento é segurança. Amanhã será necessidade. Você pode até achar exagero, mas veja o que já está acontecendo. Governos testam moedas digitais controladas por bancos centrais, as chamadas CBDCs. Essas moedas não são como o dinheiro físico, elas são programáveis. O mesmo sistema que pode te pagar, pode também te bloquear. Se um dia o controle total da economia depender de um chip ou de uma identidade digital, o que te impedirá de ser excluído por uma simples discordância ideológica? A profecia não fala apenas de tecnologia, ela fala de submissão, de um mundo em que a fé será testada na forma mais prática possível, comer ou crer. João viu isso. Ele viu o momento em que os homens seriam marcados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A marca seria um selo de aliança com a besta, e quem a aceitasse estaria renunciando ao Cordeiro. Por isso, a advertência em Apocalipse 14 é tão direta. Se alguém adorar a besta e receber a sua marca na testa ou na mão, beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado para sempre. Palavras duras, mas claras. A marca não é neutra, não é uma ferramenta inofensiva. Ela é a declaração final de lealdade, ou ao reino de Deus, ou ao império das trevas. E essa escolha será individual. Pense na forma como o mundo tem mudado. A privacidade desaparece. O comportamento é rastreado, monitorado, armazenado. Você é um conjunto de dados. Cada compra, cada passo, cada clique, tudo alimenta sistemas que sabem mais sobre você do que você mesmo. Agora imagine se todo esse poder estivesse concentrado em um único governo global. Um líder carismático que promete paz, estabilidade e progresso. Um sistema que diz: ninguém ficará sem acesso à comida, ninguém será excluído, desde que todos aceitem o novo código global. Não parece razoável? Mas o inferno sempre começa com boas intenções. O Apocalipse chama esse líder de anticristo. E ele não chegará como um vilão, chegará como um salvador. O falso Messias, o homem que promete o que só Deus pode cumprir. Os sinais de seu sistema já estão em movimento. Empresas testam chips que substituem cartões bancários. Governos anunciam cadastros biométricos universais. Redes sociais exigem identificação facial para acesso. Tudo em nome da segurança. Mas segurança sem liberdade é prisão disfarçada. E quando a fé cristã for vista como obstáculo à harmonia global, quem resistir será rotulado de fanático, perigoso, radical. A perseguição será digital antes de ser física. Primeiro, te bloqueiam. Depois, te caçam. João viu isso há 2 milênios e chamou de grande tribulação. Um tempo em que os que amam a Deus não poderão participar do sistema. Um tempo em que fidelidade custará tudo. Durante esse período, o Apocalipse descreve uma cena de cortar o coração. Milhares de fiéis sendo perseguidos, impedidos de comprar e vender, famintos, escondidos, mas firmes. Esses são os que recusam a marca, os que preferem morrer a trair o Cordeiro. E João os vê em glória, vestidos de branco, reinando com Cristo. Ele escreve: vi as almas dos que foram mortos por causa do testemunho de Jesus, e que não adoraram a besta, nem receberam a sua marca, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Essas palavras não são apenas profecia, são promessa. Aqueles que resistirem serão recompensados, mas o preço da resistência será alto, muito alto. Você já pensou quanto a humanidade tem se acostumado ao controle? Aceitamos câmeras nas ruas, rastreadores nos carros, escutas nos assistentes de voz, tudo em nome da conveniência.
Mas quem garante que o próximo passo não será sob a pele? O que hoje é voluntário, amanhã será obrigatório. O que hoje é luxo, amanhã será necessidade. E quando o sistema for inevitável, o livre-arbítrio será posto à prova. Imagine tentar viver sem poder comprar alimento, sem acesso à sua conta bancária, sem documento válido. É assim que o Apocalipse descreve a vida de quem recusar a marca. Será a maior provação da história da fé. E a pergunta que fica é: você estaria pronto para perder tudo por amor a Cristo? Há quem diga que isso é paranoia, que João falava em símbolos, que a marca da besta é apenas uma metáfora para o pecado ou a idolatria. Mas a precisão dos detalhes é difícil de ignorar. O local da marca, a dependência econômica, a adoração forçada. Nada disso soa alegórico quando se observa a direção que o mundo tomou. No século I, Roma já exigia que os cidadãos queimassem incenso ao imperador e declarassem: César é Senhor. Quem recusava era morto. João viveu isso. Ele sabia o que significava um sistema que mistura poder político e religião. E o que ele viu em suas visões era o mesmo espírito, multiplicado em escala global. O mundo de hoje está mais pronto para o anticristo do que nunca. A fé é vista como intolerância. A verdade é relativizada. O bem é ridicularizado. O mal é romantizado. E a maioria, distraída, apenas desliza o dedo pela tela. Enquanto isso, tecnologias de controle social avançam em silêncio. Sistemas de crédito social, como na China, já punem cidadãos por comportamentos inadequados. Imagine quando esse modelo for global. Uma única pontuação que determina se você pode viajar, trabalhar, comprar ou existir. Essa é a base perfeita para o império da besta. Um sistema global de recompensa e punição, centralizado em um selo digital. E quando o selo estiver na pele, será tarde demais para questionar. Mas ainda há esperança. O Apocalipse não é um livro de terror. É um livro de vitória. Ele mostra o auge da escuridão, mas também o triunfo da luz. Mostra o poder do mal, mas revela o poder ainda maior do Cordeiro. Deus permite que o mundo escolha. E cada geração tem a sua escolha. A nossa é esta: seguir o sistema ou seguir o Salvador. O sistema da besta não começa com um chip. Começa com o coração, com a pequena decisão de ceder, com o medo de ser diferente, com a desculpa de que todo mundo faz. A marca é o símbolo final de uma rendição que já começou, dentro das almas. Por isso, o chamado é urgente. Desperte agora. A Bíblia não foi escrita para entreter, mas para alertar. João não registrou suas visões para assustar, mas para preparar. E nós estamos vivendo o prelúdio. Observe o que está ao seu redor. A digitalização da economia, a fragilidade das democracias, a erosão da fé, os líderes carismáticos prometendo paz enquanto dividem o mundo. A profecia não é distante, ela é atual. E se a marca da besta já estiver entre nós, ela não será imposta de uma vez. Será introduzida lentamente, como algo inevitável. E um dia, quando todos já estiverem adaptados, o decreto virá. Ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca. E nesse dia, a fé será mais valiosa que o ouro. O apóstolo Paulo escreveu: o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito do anticristo já age. Ele está presente em cada sistema que busca substituir Deus pelo homem. Em cada ideologia que promete redenção sem arrependimento. Em cada tecnologia que coloca poder absoluto nas mãos de poucos. Mas também está escrito: o Senhor destruirá esse ímpio com o sopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A marca pode dominar o corpo, mas nunca a alma de quem pertence a Cristo. O sistema pode prender o mundo, mas não pode conter o Espírito de Deus. E é por isso que o Apocalipse termina com vitória. Chegará o dia em que o rei voltará, e quando ele vier,
trará justiça sobre todos os que enganaram as nações. O sistema da besta cairá, o falso profeta será lançado no lago de fogo, e o nome de Jesus será exaltado acima de todo nome. Aqueles que resistiram à marca serão honrados diante do trono, e ouvirão a voz do Cordeiro dizendo: Bem-vindo, servo fiel, foste fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Essa é a esperança, esse é o fim verdadeiro da história. Mas até lá, precisamos vigiar, porque o engano não virá disfarçado de mal, virá disfarçado de bem. E o que chamam hoje de avanço pode ser a armadilha perfeita para o controle espiritual. Então, eu te pergunto, se amanhã fosse exigido um selo para viver, comer e trabalhar, e esse selo significasse renunciar à sua fé, o que você faria? Venderia sua alma por conforto? Ou permaneceria fiel, mesmo diante da fome? Essa é a decisão que definirá os dias que virão. Não é sobre chips ou códigos, é sobre fidelidade. E cada escolha de hoje prepara o terreno para o amanhã. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Ore, busque discernimento, estude as Escrituras, porque a Bíblia não diz entendam depois. Ela diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Se essa palavra te despertou, deixa aqui nos comentários: Senhor, dá-me discernimento para não ser enganado. Curta o vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Precisamos falar sobre isso antes que o silêncio se torne obrigatório, porque um dia o mundo inteiro se curvará diante de um nome, e apenas um será digno de adoração: Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu a besta, o pecado e a morte. O sistema pode marcar o corpo, mas só Deus pode selar a alma.